Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Power BI. E nessa aula nós vamos dar continuidade à nossa página de performance de vendedor, né, por vendedor, na verdade. Então nós vamos criar aqui agora alguns gráficos, tá? Nós vamos colocar aqui um gráfico de barras, mostrando a quantidade de vendas, né, o valor de vendas por cidade, tá? Aqui nós vamos colocar por estado. E aqui nós vamos colocar uma evolução mensal, né, mês a mês, de quanto esse vendedor, por exemplo, aqui o Silva, né, faturou mês a mês no ano de 2021 e nos demais anos, tá? E depois aqui nós vamos fazer um ranking de quais as marcas que esse vendedor mais vendeu, tá? Quais as marcas, os carros que ele mais vendeu, tá? Então, nós vamos começar aqui pela cidade, tá? Por que nós vamos começar pela cidade e não pelo estado? Porque nós temos apenas 3 estados no nosso conjunto de dados, né, que seria São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Então, como são só 3, nós vamos usar um gráfico de rosca aqui. Então ele, né, cabe um pouco, fica visualmente um pouco melhor aqui no centro, tá? E como as cidades é um número maior, né? Então nós vamos colocar aqui em barras na vertical, tá legal? Então, para economizar tempo, né? Eu sempre gosto de dizer que não é necessário nós ficarmos criando tudo do zero sempre, né? Uma vez que nós já temos algumas coisas criadas aqui. Então eu vou vir aqui na aba geral, vou clicar aqui, ó, e vou reaproveitar, por exemplo, esse gráfico de barra, tá? Então eu vou clicar em cima dele, vou dar um Ctrl C, vou levar para cá e vou dar um Ctrl V, tá? Vou só ajustar aqui o tamanho dele. Vou colocar aqui, tá? Só que aqui, né, ele tá com outras informações. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui no meu conjunto de dados, né? Vou aqui em de cidades. Eu vou tirar esta forma de pagamento ajustada aqui do eixo Y, tá? Vou tirar e vou pegar aqui a minha cidade e vou jogar aqui, ó, tá? Então eu trouxe aqui as cidades, tá? Aqui a soma de valores, na verdade, isso aqui é aquela, né, que é aquela que nós tínhamos criado para mostrar no gráfico, né? Como o valor está já como moeda, né? E como em português, né, brasileiro, né, em reais, né? Então, para não exibir aqui, né, os reais, o cifrão e tudo mais, exibir só, né, o número, né, e as unidades, né, no caso, se é milhão, milhar, né, e coisa do tipo, nós fizemos essa coluna para isso, tá? Então, aqui já está pela cidade, vamos só ajustar isso aqui para ficar melhor. Eu vou também já colocar aqui os títulos, tá? Então eu vou voltar aqui, vou pegar esse aqui, ó, vou copiar, vou clicar aqui em cima, vou dar um Ctrl C, vou levar para cá, vou dar um Ctrl V, vou ajustar aqui a posição dele, maravilha, vou aumentar um pouco o tamanho aqui, e aqui eu vou colocar, lembrando que eu não apago tudo para não perder a formatação ali, tá? Cidades, tá? Vou fazer o mesmo aqui, vou copiar, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou levar para cá. Maravilha. Aqui eu vou colocar como estado. Maravilha. Mais uma vez vou dar um Ctrl V para pegar aqui o de cidades. Vou levar aqui para baixo. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Aqui eu vou colocar como evolução mensal, tá? Opa, evolução
mensal. Maravilha. E mais uma vez eu vou dar um Ctrl V aqui para pegar as cidades e vou colocar aqui, ó, o título do nosso ranking, tá? Deixa eu arrumar na horizontal aqui, vou levar um pouquinho mais para cá. Maravilha. E aqui nós vamos, opa, renomear isso aqui, tá? Para ranking. Maravilha. Então, questão dos títulos ali nós já ajustamos. Eu vou melhorar isso aqui, tá? Vou colocar aqui sim, faturamento, tá? Por estado. Vou copiar isso aqui e vou fazer a mesma coisa aqui por cidades, tá? Faturamento por cidades. E aqui também vou renomear, colocar ranking marcas, tá? Maravilha. Vamos começar a editar esse gráfico aqui, tá? Vou colocar ele um pouquinho mais para cima aqui. Deixa eu ajustar aqui na parte da posição. Tá? Vou colocar aqui um pouquinho mais para horizontal, para ele dar um espacinho maior aqui. E aí aqui na vertical, deixa eu ver. Aí, coloquei um pouquinho mais para baixo, tá? Vou aumentar ele um pouquinho aqui, ó, para ele não ficar com aquela barra lateral, né? Porque estava com aquela barra lateral ali, tá? Então, aumentei um pouquinho aqui, para ele não ficar com a barra lateral. Que ficou muito colado aqui, né? Então, eu vou diminuir isso aqui, ó. Acho que aqui tá bom, tá? Já deu um espaço bom aqui. A altura eu posso colocar até um pouquinho mais. Aqui só para colar um pouquinho mais embaixo aqui. Maravilha. Já tá bom. Agora podem ver que aqui, né, tem vários valores que estão zerados, né? Por quê? Porque eu não estou considerando nenhuma casa decimal, né? Então os valores que estão acima aqui de 1 milhão, eles aparecem e os que estão abaixo não aparecem. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou chegar aqui na parte do visual, vou em rótulos de dados, vou em valor. E aqui na parte das casas decimais eu vou mostrar uma casa decimal pelo menos, tá? Então, pelo menos esses aqui vão aparecer, né? Esses que estão ali na faixa de 200 mil e assim por diante, tá? Maravilha. A parte do tooltip nós vamos editar depois, então por enquanto, né? Como eu copiei esse gráfico aqui da parte geral, né? Aqui ele já está com esse tooltip. Então, aqui ele traz para cá, né, aquele tooltip, mesmo que eu tenha mudado aqui os campos, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu já vou, por enquanto, deixar o valor default ali, tá? Só para não correr o risco de passar, esquecer e assim por diante, tá? Então vou vir aqui, dica de ferramenta, no tooltip 1 aqui eu venho no automático, tá? Então ele já vai me aparecer ali aquele default do Power BI. Tá? Então agora vamos aqui fazer o do faturamento por estado. Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou economizar ganhar um tempo aqui, vou copiar esse gráfico aqui, vou dar um Ctrl C, vou levar para lá, Ctrl V, tá? Vou trazer ele para cá. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar ali, né? Aqui ele está trazendo por gerente, né? Na verdade eu quero o que? Eu quero o estado, então vou tirar aqui da legenda do gerente, vou pegar aqui o estado, levei para cá, e aí ele leva ali aquelas cores padrão do Power BI, né? Por mais que já apareça o valor, mas está com aquelas cores padrão do Power BI. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na aba geral e vou ver quais são essas cores que eu já estou utilizando aqui, tá? Para fazer ali no mesmo padrão. Então eu vou clicar aqui nesse gráfico. Vou vir aqui em fatias, por exemplo, para o Heitor, né, tá aparecendo essa cor, vou colocar aqui em mais cores, só para ele aparecer ali, né, então se eu clicar de novo aqui, ó, em mais cores ele já tá ali, tá? O da Pietra, seria essa cor aqui, maravilha, se eu clicar aqui, ó, já apareceu as duas cores ali, maravilha, e agora eu vou pegar do Ítalo, que é aquela cor padrão, né, daqui, mas só por o desencargo eu já vou deixar aqui também. Maravilha.
E aí agora eu vou voltar aqui e vou colocar essas cores, tá? Então eu vou clicar em cima do gráfico, vamos aqui em fatias, colocar aqui, ó, para São Paulo, eu vou colocar essa primeira cor, tá? Para Minas Gerais, eu vou colocar essa segunda cor, e para Paraná, eu vou colocar essa terceira cor aqui, tá? Então vai ficar dessa forma. Já vou aproveitar aqui também tirar o tooltip, né, que eu copiei da outra página. Então vou vir aqui, dica de ferramenta, vou colocar aqui como alto, tá? Só para ele mostrar o default ali do Power BI em si. Depois nós vamos criar os tooltips para esses gráficos. Vamos ajustar isso aqui, né? A parte aqui de horizontal, vou trazer um pouquinho mais para cá. Aqui também vou subir um pouquinho. Maravilha. Vou aumentar um pouco a largura aqui. E um pouco a altura também. Maravilha. Tá? Então tá pronto aqui. Agora vamos para o de evolução mensal. A mesma coisa, tá? Vou vir aqui. Vou pegar esse aqui. Vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui. Ctrl V, tá? Vou colocar ele aqui. Vou expandir um pouco mais aqui. Aqui embaixo também. Vamos ajustar isso aqui. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais menor. E aqui também, tá? Depois eu vou falar o porquê. Vou colocar aqui 815. Opa. Maravilha, tá? E aí aqui eu vou colocar um pouquinho mais para frente. Só para ajeitar ali os meses, tá? E agora aqui, podem ver que, né, nós tínhamos desabilitado, na aba geral aqui o eixo Y, tá? E aí aqui nesse gráfico eu vou deixar o eixo Y. Vou aproveitar já desativar esse tooltip, tá? Que é o que nós copiamos lá da aba geral, então ele não é relacionado a essa página. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Tooltip, vou colocar o alto por enquanto, tá? Só para ele mostrar isso aqui. Vou vir aqui em visual, eixo Y, tá? E aqui valores, tá? Só para ele mostrar esse tracejado aqui. E aí eu vou editar aqui, eu vou colocar uma cor branca, tá? Aqui ele está me mostrando ali a faixa, né, das linhas. Eu havia deixado um espaço, tá? Não colei igual os demais aqui, justamente por causa disso, né? Porque como nós íamos colocar o eixo Y aqui, para ele ter um espacinho, não ficar colado na borda aqui e aqui também, tá? Então vai ficar dessa forma. E depois nós vamos fazer o tooltip aqui para essa evolução mensal, tá? No caso aqui a evolução mensal, ele já está puxando ali pelo mês e o valor, né? Então, mesmo que esteja aqui com o filtro do vendedor aqui, eu não preciso fazer nenhuma alteração aqui, tá? Então, não preciso adicionar nenhum campo, né? Nenhuma modificação como eu fiz nos demais aqui, tá? Vai ficar esse aqui mesmo. Pode ver que se eu mudar aqui, por exemplo, eu vou colocar outro vendedor. Ele altera ali tranquilamente, tá? Então, tá funcionando perfeitamente ali. E vou deixar esse aqui, o Roberto, como padrão ali, tá? Pode ver que o Roberto, ele tem ali uma cidade a mais ali, né? De venda, então acaba habilitando a aba lateral, a barra lateral aqui, tá? Mas quando tem um vendedor que não tem, ele some a barrinha ali, tá? E aí agora nós vamos aqui para a parte do ranking das marcas, né? De quais marcas esse vendedor vendeu mais, top 1, top 2 e top 3, tá? Então, para fazer o ranking das marcas, nós vamos ter que criar algumas medidas. Inicialmente nós vamos criar uma medida geral que pega todas as marcas, né? Faz um ranking entre todas as marcas, e depois nós vamos utilizar essa primeira medida para fazer as demais. Nós vamos fazer uma medida para o primeiro lugar, uma para o segundo lugar, uma para o terceiro lugar e assim por diante, tá? E aqui em cima nós vamos mostrar os logos das marcas que estão nesse ranking e com os respectivos valores. Para isso, eu fiz um trabalho aqui anterior, né? A mesma coisa que eu fiz
para essas imagens dos vendedores, né? Como nós vimos nas aulas anteriores, eu fiz para os logos das marcas. Então eu entrei ali no Google, né? Digitei ali marca por marca, procurando o logo, baixei as imagens, né? Retirei o fundo ali, deixei transparente através ali do Pickwish. Depois eu hospedei essas imagens ali naquele e-mail BB, né? E lá no nosso conjunto de dados, nas nossas planilhas, né? Aqui nas nossas dimensões, eu vou até abrir aqui, ó. Eu criei uma aba a mais, né, da marca. Então eu tenho aqui o ID da marca, o nome da marca e aí a URL da foto do logo das marcas ali, né, que eu subi lá no e-mail BB, porque nós vamos precisar dessa URL para colocar ali no ranking, tá? Então, nesse momento nós temos que subir essa aba marca, né, como uma nova tabela no Power BI, para nós termos esses links, né, da URL da foto disponível no nosso conjunto de dados. Então vamos voltar aqui para o nosso Power BI, vamos em página inicial, obter dados, aqui da pasta de trabalho de Excel mesmo, eu vou colocar em conectar, vou escolher aqui a planilha de dimensões, vou abrir. E aí eu venho aqui na aba, né, de marca, que aqui no Power BI vai ser uma tabela, né, marco ela, tá tudo ok aqui, né, já dá para verificar uma tabela bem pequena, tá, com apenas 10 linhas, eu não preciso nem ir no transformar dados, já vou carregar direto, tá? Ele está carregando aqui. Continua carregando, carregou, maravilha. Criou já aqui a nossa tabelinha de marca, né? Aqui na nossa tabela de produtos, nós temos a marca, né? Mas nós temos só o ID da marca e desculpa, só o nome da marca, e na outra aqui nós temos o ID e a marca em si, tá? Então, antes de qualquer coisa, nós temos que ir lá na parte de modelagem. Vou pegar aqui a nossa tabela de marca, ela veio para cá, né? Ó, e ela já reconheceu aqui, tá? Automaticamente, né? Deixa eu só dar uma organizada nisso aqui. Vou colocar aqui, ó, forma de pagamento, maravilha. Vou colocar as medidas mais para cá, tá? Aqui, ó. Podem ver que aqui, ó, a tabela de marca, ele já reconheceu, tá? Que tem o campo marca lá na de produtos e aqui nessa tabela que nós acabamos de subir marca, tá? Ele está fazendo ali um relacionamento, aqui do lado ele aparece, né? As propriedades, a relação, tá? Então tá pegando ali da de produtos, tá? A coluna marca de muitos para um, ou seja, na tabela produtos eu tenho muitos e na tabela aqui que é a nossa dimensão de marca eu tenho só um registro para cada marca, tá? Sentido único, tá bom? Tá tudo ok. Então, maravilha. Agora eu tenho a tabela marca, tenho a URL da foto. Então, vamos criar agora as medidas para fazer o ranking aqui. Vou clicar aqui nos 3 pontinhos em medidas, nova medida. Vou chamar ela de ranking marcas. E eu vou utilizar um RankX, tá? Vou dar um Ctrl Enter para ir para a segunda linha aqui. E aqui eu vou pegar tudo, tá? Da minha tabela de produtos, marca. Vou pegar aqui, vou fechar, dar uma vírgula, Shift Enter. E aí, o que eu quero agora? Meu total de vendas, né? Então eu venho aqui em medidas, ali ele já aparece aqui, ó, tá? Medidas, total vendas, tá?
Vou colocar uma outra vírgula aqui, Shift Enter, vírgula, vou colocar aqui um desk, tá? Ou seja, ele vai estar descendente, né, do maior para o menor, tá? O maior total de vendas para o menor, tá? E Shift Enter mais uma vez, e aí eu vou colocar o Dance, tá? O que seria esse Dance? Esse Dance é, por exemplo, se eu tenho duas marcas que estão empatadas, né, no mesma quantidade de vendas, no mesmo valor, né, ele não pega e, por exemplo, marca a primeira, vamos supor que seja a segunda e a terceira marca estão empatadas, tá? Então eu tenho ali a primeira, a segunda e a terceira estão iguais, então as duas entram como segundo lugar, tá? Ela não pula, por exemplo, depois da segunda marca que está em empate para o quarto lugar, né? Então as duas entram como segundo e depois vem a terceira, tá? Então seria só para isso. E aí aqui eu vou fechar o meu Rank X, tá? Então esse é o meu ranking de marcas. Então ele já está criado, tá? Já apareceu aqui na lateral, ó, ranking marcas, tá? Agora nós vamos criar as demais medidas para o primeiro, segundo e terceiro lugar. Então mais uma vez vou vir aqui em medidas, vou clicar aqui nos três pontinhos, nova medida. Então eu vou chamar de rank 1 marca. Para cada rank aqui do primeiro, segundo e terceiro, nós vamos fazer duas medidas, tá? Uma só para aparecer o nome da marca, tá? Que nós vamos utilizar ali quando nós filtrarmos, né? Para aparecer o nome da marca, a descrição da marca, né? E a segunda vai ser para mostrar realmente o valor, tá? Então, rank 1 marca vai ser só para trazer o nome da marca que está ali em primeiro lugar. Então eu vou usar um calculate, vou dar um Shift Enter, vou colocar aqui um select value, deixa eu ver aqui, tá aqui, maravilha. E aí o que eu quero selecionar aqui? De produtos, eu quero a marca, tá? Então a marca, para aqui, tá? Então, uma vírgula, Shift Enter mais uma vez, vou colocar aqui um filter. De filter eu vou colocar um All Selected. Mais uma vez, selecionar a minha de produtos, marca, tá? Mais uma vez, fecho, tá? Vírgula, Shift Enter mais uma vez, onde aquela medida, né? De ranking marcas seja igual a 1, tá? Então eu vou trazer ali a descrição da marca que está em primeiro lugar. Feito isso, eu vou fechar aqui, né, o meu filter, Shift Enter para eu fechar o calculate e vou confirmar, tá? Isso seria o ranking 1 da marca. E aí eu vou fazer o mesmo para o valor, tá? Então eu vou pegar aqui essa medida, tá? Vou copiá-la, vou dar Ctrl A, Ctrl C, vou fechar, vou vir aqui criar uma nova medida nos três pontinhos, nova medida, vou colar ela aqui. E aí a única coisa que eu vou mudar aqui, né, o filtro vai manter o mesmo, né? Eu vou pegar o filtro onde seja o ranking marcas 1, só que aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer ali o nosso total vendas, tá? Então eu vou trazer aqui o total vendas da marca que está em primeiro lugar, tá? Então ele vai fazer isso para mim. Opa, desculpa, como eu copiei a medida ali, né? Eu tenho que colocar um nome diferente, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, FAT de faturamento, tá? Vou dar um OK aqui, já está criado ali, maravilha. E aí eu vou fazer a mesma coisa para o ranking 2 e para o ranking 3, tá? Então eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl A, Ctrl C para copiar isso, tá? Vou criar a medida aqui, nova medida,
Vou colar, vou renomear aqui para rank 2 marca, e aqui também eu tenho que dizer que é onde está em segundo no ranking. Vou dar um confirmar, tá? Já vou fazer para o rank 3 também. Tá aqui, ó, rank 3 marca, e a mesma coisa aqui, tá? Ranking, onde o ranking marca seja igual a 3, maravilha. E aí agora eu vou fazer a mesma coisa para o de faturamento. Vou copiar, então Ctrl A, Ctrl C. Vou vir aqui em medidas, vou criar uma nova medida. Vou colar, então vai ser o ranking 2 do faturamento. Aqui também, o ranking 2. Maravilha. E vou fazer para o terceiro agora. Nova medida. Rank 3. E aqui também. Rank 3, tá? E vou dar um OK. Maravilha. Então aqui está criado as medidas que nós vamos utilizar aqui no ranking, tá? Agora eu vou começar adicionando aqui um cartão para colocar os valores, tá? Vou vir aqui nesse cartão novo. Já vou vir aqui já logo de cara. Vou adicionar aqui o ranking 1 marca FAT, tá? Para ele mostrar ali o valor. Já vou logo de cara aqui na parte de efeitos. Vou tirar a tela de fundo. Vou desmarcar o ícone de cabeçalho. Aqui na parte visual, né, na parte de layout. Aqui nessa parte do layout não vou alterar nada, tá? Vou deixar por enquanto assim. A parte de valores aqui, eu vou marcar aqui o rank 1 marca FAT. Vou colocar aqui o Segoi. Vou colocar aqui, deixa eu ver, 17. Vou colocar pequeno. A cor eu vou colocar em branco porque eu vou tirar esse fundo transparente, né? Eu vou colocar no alinhamento horizontal. Deixa eu já tirar esse fundo. Peraí. Cadê aqui? Peraí. Eu acho que é aqui em cartões, né? Então, tá aqui. Tela de fundo, borda. Já vou tirar tudo, tá? Aqui na parte do label, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Layout. Opa, cadê aqui valores? Aqui no label. Tá? O label seria aqui, né? Ele está puxando aqui o nome do campo. Só que aqui eu vou querer que ele me mostre o nome da marca, né? Como nós fizemos ali a medida tanto para mostrar o valor como o nome, então é aqui que eu quero que ele seja utilizado. Então aqui na parte do texto eu vou clicar aqui, ó, em formatação condicional. E aí eu vou dizer aqui que eu quero trazer o valor do campo, mas qual campo? Eu vou escolher aquele, olha lá, marca FAT. Aqui está como marca FAT, não é esse. Deixa eu pegar aqui, medidas. Aqui, ó, marca. Ranking 1 marca. OK, tá? Ele já apareceu ali, ó, BMW. Vou colocar como 10 aqui também. Vou colocar em branco. Maravilha. A parte do label já está ali. A parte do valor, deixa eu só editar isso aqui. Não é para exibir menor isso aqui. Deixa eu colocar um tamanho menor. Maravilha. Casas decimais eu vou querer ver também. 2 casas decimais. Ainda não está formatado como moeda, né? Então nós vamos fazer isso, tá? Mas só para demonstrar ali. Então vou colocar ao centro aqui, tá? Porque nós vamos ter que encaixar isso aqui, né, aqui no meio aqui, então vai ter que deixar esse número um pouco menor. Deixa eu já fazer isso, né, os valores. Vou deixar como 10 aqui, porque a gente ainda vai colocar aqui o símbolo do real, né? E aqui na parte do label já está como 10. Maravilha. Então eu vou vir aqui, ó, em cima do marca FAT. Vou escolher aqui, ó, moeda. Vou dizer que isso aqui é um real. Tá aqui, ó. Português, Brasil. Maravilha.
Então ele já colocou aqui, né? Vou fazer a mesma coisa para o 2. Vou colocar aqui moeda, Português Brasil, maravilha. E para o 3 também. Clico em cima do 3, venho aqui no formato, moeda, Português Brasil, maravilha. Tá? E aí agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou só dar um Ctrl C, Ctrl V e vou substituir aqui os campos, tá? Então eu vou tirar aqui o marca 1 FAT e vou colocar o 2, tá? Venho aqui, ó, clico nele, pincel de formatação e vou aplicar para esse aqui. Ué, não funcionou. Vamos ver, pincel de formatação. Vou ter que editar ele mesmo aqui. Então vamos lá. Vou clicar aqui, layout. Aqui no layout a gente não vai mexer em nada. Na parte dos valores, vamos colocar aqui a marca FAT2. Aqui a gente vai colocar o SEGUIUI, tamanho 10. Já está aparecendo em real ali, tá vendo? A cor vai ser o branco. Alinhamento no meio, tá? Maravilha. A parte do label, vou colocar aqui, ó. O valor do campo agora vai ser o 2 também aqui, né? O marca 2, esse aqui, maravilha. E aí a cor em branco também. A parte do valor aqui, sem exibir unidades, e 2 casas decimais, tá? Por mais que ali quando a gente coloca como moeda, né, em reais, ele já aparece ali 2 casas decimais, mas eu gosto de colocar aqui também para confirmar, tá? Mesma coisa aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vou fazer para o terceiro aqui, daqui a pouco eu organizo isso aqui, tá? Então eu vou tirar o terceiro aqui, marca FAT. Vamos editar aqui, valores, marca FAT3, 10 aqui, a cor vai ser branca, maravilha, alinhamento horizontal no meio, não exibir nenhuma unidade, casa decimais 2, no label também eu vou aqui em função, vou colocar aqui a marca 3, medidas, marca 3, ok, já apareceu ali Toyota, vou deixar como tamanho 10 e a cor branco, tá? Então, podem ver que aqui pelo menos a parte já de mostrar tanto a marca quanto os valores já está ok, tá? Se eu mudar aqui, ó, os vendedores, por exemplo, né, ele já está bem ativo ali, tá? Maravilha. Então, vou trazer isso aqui um pouco mais para cima aqui. Deixa eu ver aqui. Não precisa de tanta altura assim. Acho que tá bom. Então aqui, deixa eu ver, horizontal um pouquinho mais para cá. Subir um pouquinho mais aqui, acho que tá bom aqui, né? A mesma coisa para esses aqui. Deixa eu ver, esse aqui tá com 76,134. Então 76, 134, maravilha. Mesma coisa aqui, 76, 134. E agora vou 97 aqui. Subir um pouquinho mais aqui, tá bom. Esse aqui também. Aqui eu diminui um pouquinho para horizontal. Aí, acho que agora tá bom, né? Maravilha. Então agora nós vamos para a parte da imagem, tá? Para colocar as imagens aqui. Só que antes disso, o que acontece? Nós vamos ter que criar também uma medida semelhante a essa que nós criamos aqui para mostrar a marca, né, o faturamento, só que para mostrar a imagem, essa URL da foto que nós temos aqui, tá?
Só que o que eu vou fazer aqui, ó? Nós temos essas informações do ID marca, a marca e a URL da foto, mas eu criei essa tabela só para utilizar o URL da foto, né? Para a gente subir aqui, para a gente ter isso aqui no nosso conjunto de dados, porque no conjunto anterior de produtos nós não tínhamos isso, né? Nós temos a marca, né? A categoria, subcategoria, tudo em relação ao produto, mas não tínhamos a URL da foto. Então daqui o que eu vou utilizar mesmo é só essa URL. O que eu vou fazer então? Eu vou mesclar essas duas tabelas para levar a URL da foto para dentro da tabela produtos aqui, tá? Para deixar ela tudo que for relacionado ao produto aqui, tá? Então inicialmente eu vou só renomear aqui essa marca para dmarca, tá? Só para dizer que é uma dimensão. Maravilha. E aí agora sim eu venho aqui, né, na página inicial, vou aqui em transformar dados, vou selecionar a minha de produtos aqui e venho aqui, ó, mesclar consultas, tá? Vou clicar na setinha lateral e venho nessa primeira opção, mesclar consultas, tá? E aí aqui eu tenho que dizer com qual tabela eu quero cruzar essa de produtos para mesclar, né? Então eu vou escolher aqui a de marca, tá? E aí uma vez que eu escolhi a tabela, eu tenho que dizer qual é o campo que se relaciona com dessa tabela de produtos para a marca, tá? Que é a nossa marca aqui. Seria essa e essa, tá? E aí, aqui nós temos o tipo de junção. Vejam que ele aparece aqui, ó, extrema esquerda, né? Isso aqui seria como se fosse o left join no SQL Server, tá? Então ele pega tudo ali da primeira tabela e leva o que tiver na segunda tabela ali, né? De encontro. O que se ele não encontrasse um valor aqui na segunda tabela, ele traria como nulo, tá? Então aqui tá ok, eu vou dar um ok. Ele já adicionou aqui, ó, consultas mescladas, tá? Eu vou vir aqui, ó, vou expandir isso aqui, vou clicar nesse íconezinho, né, para expandir, e eu vou dizer que eu quero só a URL da foto, tá? Então eu vou desmarcar essas opções, quero só a URL da foto. Opa. Aqui, ó, use o nome da coluna original como prefixo. Por enquanto eu vou deixar dessa forma, tá? Vou dar um OK. Maravilha. Ele levou para lá, tá? E aí agora aqui eu venho e renomeio, tá? Vou colocar aqui URL marca, tá? Prontinho. Agora nós temos tudo aqui na tabela de produtos, tá? Então eu venho aqui só em fechar e aplicar. Ele vai carregar aqui, né? E aí se eu vir aqui na de produtos, tá aqui, ó, URL marca, tá? Então agora nós vamos criar aqui uma medida semelhante a essas aqui, só que pegando a URL da marca. Então eu vou pegar aqui, ó, vou clicar em cima dessa medida aqui, vou pegar aqui a, deixa eu pegar essa de baixo aqui, do faturamento, eu já tinha clicado no faturamento mesmo, é isso mesmo. Vou dar um Ctrl A, Ctrl C, tá? Que eu vou reaproveitar a estrutura dela. E vou ver aqui, ó, nos 3 pontinhos, nova medida. Vou colar. Então, rank 1 marca URL, tá? E aí aqui eu vou dizer que eu quero trazer a minha URL aqui. Então eu venho aqui, pego na minha D. Aqui eu cliquei errado aqui. Então aqui eu vou usar um calculate. Select value aqui, tá? E aí agora sim a minha de produtos URL marca, tá aqui, ó, tá? Vou fechar aqui. E aí agora eu vou fechar aqui também, vou dar um Ctrl Shift, tá? Para fechar o calculate lá em cima. Deixa eu subir esse aqui, maravilha. Então aqui eu criei para o primeiro do ranking, né? Vou fazer o mesmo para as demais. Então vou copiar aqui, Ctrl A, Ctrl C,
Vou vir aqui em medidas, nova medida. E agora vai ser o ranking 2. Aqui eu tenho que marcar também onde seja ranking 2. E aqui, agora, nova medida para o ranking 3. Tá? Opa, ranking 3. Opa, coloquei 2 aqui. 3. 3. Maravilha. Maravilha. Agora sim, né? Eu venho aqui, vou adicionar um cartão novo, tá? E aí eu vou vir aqui, vou começar pelo primeiro, tá? Então eu venho aqui, ó, ranking marca um FAT, tá? Só que daí, o que eu vou fazer aqui? Eu não vou querer exibir o valor, né? Eu vou vir aqui, ó, em imagens, tá? Vou vir aqui, ó, ranking 1 marca FAT, tá? Vou marcar a opção de imagem, tá? Venho aqui, ó, no tipo de imagem, tá? Eu venho aqui, ó, URL da imagem. E aí aqui eu poderia colocar alguma coisa, mas eu vou vir aqui, ó, na função, né, formatação condicional. E aí eu vou dizer o que? A mesma coisa que eu fiz para os demais lá, tá? Eu vou apontar para aquela medida que eu criei. Aqui, ó, rank 1 marca URL, tá? Então ele já me aparece ali. Deixa eu alinhar aqui. Eu vou retirar ali os valores, tá? Então não vai ter valor, não vai ter label, só vai ser a imagem em si, né? Deixa eu pegar aqui na parte geral, tirar o ícone de cabeçalho. Na parte de efeitos vou tirar a tela de fundo. Aqui na parte visual, cadê? Aqui tela de fundo, borda, maravilha. E aí ficou só a imagem em si aqui, tá? Então, no caso aqui, ó, BMW em primeiro lugar, tá? Se eu alterar aqui, ó, opa, colocar um outro aqui, ó, né? Ele me aparece ali as marcas, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa pros demais ali, tá? Deixa eu colocar aqui o Roberto. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, então Ctrl C, Ctrl V, tá? Pegar o segundo lugar aqui, vai ser o marca FAT 2. E aí lá na imagem, eu vou aqui, marca FAT 2, marco a imagem, vou colocar aqui a URL da imagem, e aqui a mesma coisa, eu vou apontar lá pro da imagem 2. Cadê? Tá aqui, ó, marca 2 URL, maravilha. E aí vou dar também um Ctrl C, Ctrl V novamente. Vou retirar aqui, vou colocar a terceira. Vou lá em imagens, marco terceira, marco imagem, URL da imagem. Aqui eu seleciono aquela medida que nós criamos mais uma vez. Aqui, ó, URL, ok, terceira, maravilha. E agora eu vou ajustar isso aqui, né? Vamos ajustar o tamanho primeiro aqui, né? 177, deixa eu colocar aqui. Aumentar um pouquinho, porque vou trazer mais para o meio. E a posição vou trazer um pouco mais para cá. Deixa eu ver se está centralizado ali, tá? Por que eu coloquei um pouco mais para cima assim, né? Porque, por exemplo, eu vou pegar um aqui que, por exemplo, a BMW, ó, tá vendo? Ele ficou um pouco grande aqui o símbolo, né? Então eu tô colocando um pouco mais para cima para ele ajeitar ali, né? Aqui, nessa aqui. Deixa eu ver, esse aqui eu coloquei um pouco maior, 177, essa eu vou colocar 170 para ficar um pouquinho menor, porque é o segundo lugar, e o terceiro também. E a largura, posso aumentar um pouco, deixa eu ver. Opa.
Acho que vou aumentar um pouquinho aqui, porque daí eu ajusto na posição. Deixa eu ver. Não está muito centralizado, né? Deixa eu ver se eu colocar algum que tem ícones redondos, né, para ver se não pega aqui em cima. Ó, tá vendo a BMW aqui já ficou um pouco, vou subir ela um pouquinho, né? Opa. Maravilha. E agora esse aqui. Deixa eu ver como que ele fica aqui. Se não tem nenhum cortando ali o pódio, né? No caso aqui, ó, da Mercedes, nós trouxemos ali o campo, né, na marca FAT, o campo do nome completo, não aquele nome editado, né? Então nós temos que arrumar isso na medida, tá? Eu vou arrumar já já. BMW, Volkswagen, tá legal. Maravilha. Acho que tá tudo ok, tá? Então deixa eu já no 2 ali da marca, eu vou trazer aquela marca que já vou corrigir aquilo ali, né? Vamos aqui na parte de valores. Já está selecionado 2 ali, valores. Parte do label. Tá com 2. Deixa eu pegar essa parte aqui também. As demais. Valores. Label tá com 10, maravilha. Aqui a parte do marca FAT 3 também tá com 10. Deixa eu só ver quem que tinha aqui a parte do Mercedes-Benz para ver se agora sim, ó, corrigiu aqui, né? Maravilha, tá? Então agora nós vamos colocar só aqui uma imagem, tá? De primeiro, segundo e terceiro, tá? Eu baixei uns ícones daquele site Flat Icon, tá? De primeiro, segundo e terceiro, e eu vou adicioná-los aqui. Então para isso eu vou aqui em imagem, né? Vou vir aqui na pasta de ícones, tá? Aqui eu vou adicionar primeiro. Vou colocar um tamanho aqui 70 por 70. .365, tá? Então acho que ficou legal. Vou agora adicionar aqui o número 2. Vou vir aqui com o tamanho 70 por 70. A mesma coisa aqui. Deixa eu ver a posição, ele estava na 365 aqui, então 365. Trazer um pouquinho para cá. Maravilha. E agora a terceira. Por aqui 70 com 70. Deixa eu ver aqui. 365, já está no 365 e na horizontal trazer um pouco mais para o lado aqui. Deixa eu ver. Acho que é isso, tá? Acho que aqui ficou um pouco grande. Acho que dá para diminuir um pouquinho aqui, né? Vamos ver. Vou colocar aqui, ó, 170 para ver.
colocar tudo 170, tá? Maravilha. Vamos só ver quando... Aqui, ó. Só ajustar aqui. Maravilha. Acho que assim tá bom, né? Inicialmente. Então seria isso, tá? Então nós deixamos aqui de uma forma, né, algumas informações gerais, né, por vendedor. Então nós temos aqui o filtro por ano e vendedor, né? E conforme nós filtramos aqui, né, o vendedor, filtra a imagem, filtra aqui a parte do Liquid Gold, né? Nós temos aqui faturamento por cidade, por estado, a quantidade aqui de quais o ranking das marcas, né, o top 3, tá? E aqui a evolução mensal, mês a mês. Nós vamos fazer na próxima aula alguns tooltips, tá, para esses gráficos, e vamos fazer também os tooltips para a parte dos rankings aqui, porque é interessante também ter os demais, né, as demais posições, né? Por exemplo, nós temos aqui as 3 primeiras marcas que esse vendedor, né, teve o maior número de vendas. Porém, eu gostaria de saber as demais marcas, né? Então, eu vou colocar aqui um tooltip que quando eu passar em cima de qualquer área aqui, né, desse ranking, ele me mostra ali o restante, tá? Espero que tenham gostado e até a próxima aula.